A gota d'água chegou. O que ninguém sabia é que dentro da gota d'água cabia outra gota d'água. E que dentro da gota d'água, dessa gota d'água, outra gota d'água. O que significa que a gota d'água de verdade, a gota d'água do dicionário, ainda não chegou. E pelo visto demora para chegar. Será que chega? A gota d'água de verdade deveria morar no fundo do poço. E até uns anos atrás a gente acreditava que do fundo do poço não passa. A gente acreditava que o fundo era o começo do retorno. Mas a gente passou do fundo do poço. Passou lotado e continua descendo. Eu pingo suor sobre o teclado enquanto a gente escreve essa temporada. O ventilador oferece um alívio mambembe e um barulho constante. As noites são mal dormidas, os dias são mal vividos. Faz um calor de janeiro em São Paulo. Um calor de fevereiro, de março, de abril, de maio, de junho. 30 graus em junho, 33 graus em setembro. Enquanto a gente escreve essa temporada, a Amazônia está seca como nunca. O Rio Grande do Sul fica debaixo d'água, chove na Amazônia, mas torna a secar. E São Paulo seca, o Cerrado seca, a Mata Atlântica seca, o Brasil todo seca, menos o Rio Grande do Sul. Enquanto a gente escreve essa temporada, falta água na torneira em lugares alagados. Falta água em lugares esturricados. Falta água. Não tem desenvolvimento sustentável quando a natureza resolve cobrar o preço da ação humana. Será que precisa de uma temporada sobre água? Todo mundo sabe que a água está poluída, que a água está querendo faltar, que a água está seca, e a gente começa a achar que é normal. Talvez uma história sobre um rio salgado e com tubarões, sobre gente que vive rodeada de água, mas sem água para beber, te convença de que sim, a gente precisa de uma temporada sobre água. A água está em transe. Dentro do mar tem rio. Todo mundo erra nessa vida, até a Maria Bethânia erra. Uma vez só, mas erra. Romaria e trovão, dentro de mim tem o quê? Dentro da dor a canção, dentro do guerreiro. Pensando bem, eu acho que a Maria Bethânia nunca errou nessa vida. Quando ela gravou essa música, o rio ainda vivia dentro do mar. Quem errou foi a profecia que dizia que o sertão vai virar mar. Hoje, é o rio que tem mar. A entrada da água salgada, ou seja, o oceano vem avançando sobre o rio Amazonas, né? E a gente teme que daqui a pouco, né, em nenhum período tenha mais água doce, sim só água salgada. O Baili, que é um arquipélago formado por 8 ilhas que fica lá na saidinha do Brasil, ou na entrada, bem no encontro do rio Amazonas com o Oceano Atlântico, um distrito de Macapá acessível somente de barco. Foi lá, no Igarapé, que o Paulo Rocha nasceu, em 1955. Em 74, eu estava em Cayenne, na Guiana Francesa, bastante jovem. Lá eu já comecei a ouvir falar do Chico Mendes. Ao voltar para o Brasil, aí meados de 78, 79, né, eu comecei a me interessar pela história do Chico, mas muito pouca informação a gente tinha naquela época, muito pouco. Foi ainda na Guiana Francesa que o Paulo conheceu os sindicatos de trabalhadores rurais e entendeu que era possível se mobilizar para conquistar avanços. Na volta a Macapá, ele tomou contato com o Conselho Nacional dos Seringueiros, o CNS, que justamente era liderado pelo Chico Mendes, e isso foi há quase 40 anos. O CNS defendia a floresta em pé, defendia as populações tradicionais. Então, o meu envolvimento e a minha experiência pessoal e familiar, ela, à medida que o tempo ia passando e que eu ia amadurecendo, eu comecei a descobrir que a gente vivia num regime de exploração pelo patrão, que a gente tinha direito muito mal nos itens, muito básico mesmo, e eu comecei a pensar que era possível a gente sair daquele regime se a gente se organizasse. O
Paulo Rocha nasceu num mundo em que o patrão era o principal desafeto. Ali, em vários lugares dessa vastidão chamada Amazônia, essa entidade, o patrão, só mudava de nome, mas não de forma. Seringueiros explorados, ribeirinhos expulsos, povos indígenas dizimados. Com o tempo, a turma aprendeu a colocar o freio no patrão. O problema é que hoje as coisas são grandes demais para colocar freio. Um dos principais problemas que afetam as comunidades do Bailique é a salinização da água num período do ano, que é quando vem a estiagem no verão, então o oceano traz água salgada para dentro do arquipélago. E é uma dificuldade muito grande, porque sem água doce a gente tem muita dificuldade de sobreviver. Se você procurar pelo Bailique na internet, uma das primeiras referências é uma reportagem sobre a salinização do arquipélago. Essa reportagem foi publicada em 2021 pelo Amazônia Real e escrita pela Rúdia Santos. O título é assim: Arquipélago do Bailique corre risco de desaparecer do mapa. A gente pediu para a Rúdia fazer a pesquisa desse episódio, retomando o contato com os moradores lá de Bailique. Eu acho que precisaria que a ciência, os órgãos de pesquisa, as universidades, o Estado brasileiro fizesse um estudo da região para saber quanto tempo essa região demora para desaparecer ou não, porque nós estamos vivendo um desastre ambiental que não foi causado pela gente, não foi causado no Bailique. Ele é consequência das mudanças climáticas que são originadas por quem fez degradação no planeta inteiro. Então, nós estamos vivendo a consequência, né? Eu sou Amanda Flora e você está na 7ª temporada do Prato Cheio, o podcast de O Joio e Trigo. Dessa vez, o tema é tão simples quanto vital. Água de beber, água de perder, água de disputar, água de sujar. No episódio de hoje, a gente tenta entender se a água salgada que avança pela foz do Rio Amazonas é um prenúncio do nosso futuro como humanidade. Imagina essa situação. Você abre a torneira, enche o copo, toma a água sabendo que é salobra. Mas é água. Você precisa tomar. Se tomar, adoece. Se não tomar, morre. Antes de continuar, quero fazer um convite para que você seja parte do nosso programa de membros, o Sementeira. Com uma contribuição pequena por mês, você tem desconto em produtos da nossa lojinha e em livros da nossa coleção. De quebra, ainda ajuda a financiar nossas investigações. É só entrar em ojoiotrigo.com.br e ir na seção Contribua. Talvez você não conheça o Bailique, mas tem uma chance maior de conhecer um fenômeno que tornou o Bailique famoso. É ela, a pororoca, o confronto entre as águas dos rios da Amazônia com as ondas do Oceano Atlântico. Esse Globo Repórter foi ao ar no último mês do século passado. Eu tinha 8 anos. Era feliz e não sabia. Água de colônia, água de cheiro, água que passarinho não bebe. Água parecia um tema mais leve no século XX, né? Será que era? Será que a gente não tinha noção de que a água acabaria? Fomos até um dos braços do rio Araguari para esperar pela grande onda. Os programas de televisão apresentavam a pororoca como algo exótico. A Amazônia como um todo era apresentada como exótica. Cobras gigantescas, onças, insetos de monte. Mas quando ela chega até nós, já perdeu a força destruidora. Ainda bem, foi mais uma surpresa nesse imprevisível caminho das águas, onde tudo é possível, até mesmo uma grande ironia. No meio da maior bacia fluvial do mundo, há quem não tenha água nem para beber. Esse Globo Repórter já registrava uma contradição absurda, que permanece até hoje. Vivendo na beira do rio, muitas famílias não têm acesso à água limpa. Em Macapá, quase metade da população não tem acesso adequado à água. Quase ninguém tem coleta de esgoto. Os dados são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. A região norte é justamente a que mais sofre com a falta de saneamento.
Esse, inclusive, é um assunto de um dos episódios dessa temporada. Ao mesmo tempo, o Amapá é um dos estados mais isolados do Brasil. Ele só é acessível de barco ou de avião, o que aumenta a gravidade simbólica do problema da salinização. As famílias do Bailique não escolheram ser parte desse mundo. Foi esse mundo que bateu na porta delas. Com o Atlântico ali na frente de casa, o avanço do mar sobre o rio é comum na época da seca. Esse fenômeno é conhecido como intrusão salina e deveria acontecer só em setembro ou outubro. Trocando em miúdos, o sal é um intruso na água do rio. O monitoramento, feito em 2021, encontrou um nível alto de salinidade na água de 5 comunidades. De lá para cá, a situação piorou, segundo o relato de moradores. Eles começaram a notar que esse intruso vem em maior quantidade, fica cada vez mais tempo e chega em cada vez mais comunidades. A Catiane Lopes é moradora do Livramento, uma das vilas do Bailique que aparecem nesse estudo feito em 2021. É uma vila que fica bem para dentro do arquipélago, num braço do rio Amazonas. Escuta só o que ela vai contar. Eu acredito que o Cação, ano passado, ele veio até aqui na frente. Eu acho que esse ano não vai vir mais. Ele é da água salgada, né, do período salgado. A gente comentava aqui com os moradores que ele não entrava aqui, o Cação, ele é da água salgada. Ele chegou a entrar aqui no período do salgado. Devido à seca, né, eu acredito que isso não vai ser possível. Olha, se eu fosse você, até cancelava a assinatura da Netflix, porque quem precisa de série distópica vivendo em pleno século XXI? Para quem não conhece, o cação é da família do tubarão. A maneira que a seca tem afetado as plantações e colheitas, para mim, por exemplo, a minha horta suspensa, não estou conseguindo manter ela, devido à falta de água. A chicória morre, a couve morre, a pimentinha morre, em cima, né, a horta em cima. Mas no chão, ela ainda sobrevive, mas a gente sente que secou muito, está muito seco. As plantações ficam murchas, elas não ficam bonitas como elas ficavam anos atrás. E o peixe, né, a escassez de peixe tem afetado, sim, a nossa alimentação. Porque falta, né? O peixe do mato tá escasso. Não tá tendo muito esse peixe, não. Eu gostei dessa expressão, peixe do mato. Bom, o peixe do salgado, que nem o cação, será que vem? E se vier, será que é bom? O Bailique era uma região muito próspera em camarão, né? Nesse caso, é um camarão da água doce comum na Amazônia. As mudanças com a introdução da água salgada, esse está desaparecendo. Então, esse fenômeno das terras caídas desarticulou comunidades inteiras, muitas pessoas migraram para outras localidades, inclusive para a cidade de Macapá, e, consequentemente, vivendo nas piores dificuldades, porque quem vem do interior sem profissão para morar na cidade vai, com certeza, morar nas baixadas, nas favelas, enfrentando todo tipo de dificuldade. Terras caídas para um mundo desbarrancado. Esse fenômeno de erosão se tornou um caso sério em Bailique. O rio vai derrubando o que encontra pelo caminho. Ele faz cair as terras, sugando escolas, casas, postos de saúde. Muitas comunidades já desapareceram, né? De 2015 até hoje, já mais de 1.000 casas o rio já levou, né? As pessoas têm uma prática na Amazônia de morar nas margens dos igarapés, dos rios, dos canais, né? Porque o rio é a via de acesso, então fica muito vulnerável, né? Ninguém faz casa a 1-2 quilômetros para dentro porque é inviável, né? As pessoas precisam do rio para se locomover.
Agora, não custa lembrar que a terra que desbarranca não some, ela muda de lugar. Então, enquanto 20 comunidades relatam erosão, outras 10 são afetadas pela acreção. Acreção é exatamente isso que o som da palavra faz lembrar, o acréscimo de terra. Em alguns lugares surgiu uma praia de rio nova, já pensou? Em outros surgiu uma ilha nova. Em outros, o igarapé fechou, o que afeta a própria existência da comunidade. E bom, você já deve estar desconfiado que tudo isso está ligado, a intrusão salina e a erosão. Uma das hipóteses para o fenômeno do avanço do mar tem a ver com a construção de hidrelétricas no rio Araguari. Esse rio deságua no Atlântico. Era um amigo do rio Amazonas. O Araguari foi represado por 3 usinas num raio de 12 quilômetros. A primeira delas foi construída durante a ditadura militar, em 76. Mas as 2 últimas, que chamam de Cachoeira Caldeirão e Ferreira Gomes, foram durante o governo da Dilma Rousseff. Então é verdade que o mar tinha rio, porque eram 2 rios de grande volume levando as águas mar adentro. Mas depois das hidrelétricas, o Araguari ficou fraquinho, o que facilita o avanço do mar. E eu te peço para guardar essa informação. Se você olhar a imagem de satélite, vai ver que o Araguari já não deságua em lugar nenhum. Ele morre no meio do caminho. As estratégias, né, que a gente toma, que estamos adotando para substituir o peixe, né, no caso, a gente consome mais a carne, o frango. Aí são esse tipo de alimentos. A juventude é mais ovo, mortandela. Vai mudando, a nossa alimentação vai mudando. Aí não tem jeito, porque a realidade mudou, né? Tudo vai ter que ir mudando. As manifestações culturais, elas estão sendo extintas por conta dessa desagregação das comunidades, enfim. E os que ficam também vão mudando o seu comportamento, que vai desde o comportamento alimentar, né? Com a escassez dos produtos, da sociobiodiversidade, as pessoas começam a buscar outros alimentos, como é o caso dos embutidos, que vai da cidade, o frango congelado, enfim. Então, é uma mudança generalizada. Toda vez que um território é destruído, os ultraprocessados entram com tudo. A indústria dos animais criados em cativeiros entra com tudo. A gente se deparou com essa realidade muitas vezes ao longo dos últimos anos, em territórios afetados pelo agronegócio e pela mineração. Em vidas devastadas pela precariedade, pela perda de emprego, pelo avanço da uberização. É sempre bom lembrar que quanto pior vai o mundo, melhor vão as corporações. Se você gosta dos temas que escuta aqui, vai adorar os produtos da nossa lojinha. A temporada passada, sobre caminhos, ilustrou um bloco de notas que você pode levar para onde quiser ou presentear alguém. E eu vou aproveitar para dar um spoiler aqui do preço. R$ 6,50 para um material super fofinho e útil. Também tem pano de prato, camiseta e ecobag. Tudo em loja.joiotrigo.com.br. Vai lá dar uma olhada quando acabar aqui. Tá calor? Liga o ar-condicionado. Tá seco? Compra água mineral. A água tá salgada? Compra uma bomba de dessalinização. Os olhos ardem? Passa colírio. Tá difícil de respirar? Compra oxigênio. Tudo isso junto? Compra logo um bunker. O bunker deu errado? Pega um foguete e compra um terreno lá em Marte. Qual é o limite para nossa encenação de normalidade? Porque a gente continua tentando viver como se nada tivesse acontecendo. Não tá estranho para você? Ver tantos barcos assim ancorados não é mesmo um bom sinal. A situação nunca esteve tão difícil para os pescadores. Os peixes de água doce desapareceram de 6 povoados ribeirinhos, onde a água salgada do mar invadiu o leito do rio. A expressão água salobra faz parte da construção do imaginário sobre o Nordeste. Era a água do sertão, água que não prestava para consumo, que era pouca. A gente já falou sobre esse imaginário forjado do Nordeste e do nordestino em uma dupla de episódios narrados pela jornalista Fabiana Moraes. Eu te sugiro escutar quando acabar aqui. Mas voltando, nesse mesmo imaginário, o Rio São Francisco era exceção. Era a abundância de água no Nordeste, a promessa de fertilidade da terra. A água perto da foz do rio não está para peixe. Quem afirma é filho e neto de pescadores. Aqui a gente pegava a piranha da água doce, pegava o piau,
a xira, o surubim. Se todo o peixe aparecer aqui. E agora? Agora a gente não vê mais de jeito nenhum. Não é curioso a Globo se lamentando por desastres ambientais? A empresa que promove o liberalismo e o sequestro do Estado? A empresa que promove o consumismo e a realização individual? A empresa que promove o agropop? Mas faz novela falando de camponês, né? Você pode encontrar várias reportagens da Globo falando sobre a salinização do Rio São Francisco. O fenômeno é registrado na Foz, entre Sergipe e Alagoas. A principal explicação para isso é a construção de barragens. E pensar que durante décadas foi alimentada a ideia que o Brasil tinha uma matriz energética limpa porque se baseava em hidrelétricas. Alguém pode ter achado que os casos retratados aqui são isolados, são fruto de meia dúzia de barragens mal feitas, e que tudo vai se resolver. Mas você já sabe que não, né? Não adianta se enganar. O oceanógrafo Paulo Petter fez um resumo sobre o caso do São Francisco que vale a pena reproduzir. Toda a água do mar que entra num ciclo de maré enchente, ela sai no ciclo de maré vazante. Mas como a vazão do rio está muito pequena, está acontecendo o seguinte, sempre tem uma salinidade residual. Então, toda aquela água salgada que entrou no ciclo de maré enchente não está saindo da vazante. É um ciclo completo. O sal vai chegando cada vez mais longe, o rio está cada vez mais fraco, o mar está cada vez mais forte. A água é considerada doce se a concentração de sal ficar abaixo de 0,5 miligrama por litro. Sabe quanto se chegou a registrar em Piaçabuçu, em Alagoas? 27 gramas. Dá 54 vezes esse limite. O posto de saúde está sempre cheio. Aqui, de cada 10 pacientes, 8 sofrem de hipertensão. Eu mesmo passo tão mal que de vez em quando estou na emergência, com a pressão muito alta. E é uma coisa incrível, é muito preocupante uma coisa dessa. O Brasil tem 2 das maiores bacias hidrográficas do mundo, Prata e Amazonas. Tem um dos maiores litorais. Tem chuva em boa parte do território. Tem áreas enormes alagadas. Será que é por isso que a água, pra gente, é um tema tão banal? Ao longo do século, foram surgindo novos relatos de salinização da água e do solo, e trabalhos que começaram a mensurar o tamanho desse fenômeno. O nome disso é salinização secundária. Isso porque a salinização primária é considerada natural, normal. O problema é a salinização causada pela ação humana. Um dos casos melhor documentados é o de Bangladesh. Bangladesh é um país asiático que fica encravado na Índia. Tem um litoral grande e alguns rios cortando o seu território. O país já perdeu mais de 100 milhões de hectares para salinização. Isso é mais que o dobro da área que o Brasil cultiva soja. É muita coisa. Um estudo do Banco Mundial estima que a salinização pode causar uma enorme perda na produção agrícola. O prejuízo seria equivalente à alimentação anual de 170 milhões de pessoas, num mundo em que a fome já é um grande problema. Um dos fatores para explicar o aumento da concentração de sal na água é a superexploração dos recursos hídricos. Dá para imaginar como é, né? Se você tem uma panela com 5 litros de água para 5 gramas de sal e vai usando essa água, a concentração de sal aumenta. Agora, adivinha quem é o principal responsável por isso? Sim, a produção agrícola em larga escala, que drena muita água do subterrâneo. O Brasil hoje tem 30 mil pivôs de irrigação em funcionamento. A Agência Nacional de Águas relata que esses pivôs cobrem uma área de quase 2 milhões de hectares. É o dobro comparado com 2010. Não é à toa que o recordista dos pivôs seja o oeste da Bahia, onde explodem conflitos pela água. A gente vai falar sobre isso em um dos episódios da temporada. O pior é que quanto mais seco tá, mais a irrigação artificial é necessária. Outro fator que explica a salinização é a mineração, dessa vez a serviço do agronegócio. A extração de alguns fertilizantes resulta em uma produção de resíduos sólidos que aumenta o percentual de sal na água. O cenário pode se tornar mais grave num contexto em que as chuvas se tornam menos regulares, em que o nível do mar sobe. O aumento da temperatura eleva a evaporação da água. Com isso a gente já sabe o que acontece, né? A água fica mais salgada. Além disso, a própria temperatura da água deve se elevar, o que causa um desequilíbrio entre espécies de plantas e animais. Para resumir, a gente chegou de novo naquela espiral de fatores que agravam uns aos outros.
Cara, para mim era desesperador, entendeu? Porque a gente aqui ainda no meio da Amazônia está acontecendo isso. A gente volta ao Rio Amazonas e desce em direção ao interior do Pará. Lá, nossa equipe encontrou o Ednelson Gomes. Ele é professor na escola de uma comunidade quilombola de Gurupá, um município que integra a região do Marajó. A gente começou a notar, a partir de 1 mês e pouco da seca, aí a gente começou a perceber que as plantas estavam, o nosso plantio a gente fazia e a gente tem um costume caseiro de molhar as plantas, no bem dizer. Mas isso não estava resolvendo. Quanto mais se molhava, o sol esquentava cada vez mais e cozinhava, as plantas morriam rapidamente. Essa conversa ocorreu em fevereiro de 2024. Os moradores ainda estavam se recuperando do trauma da maior seca da história. E aí eu com meu irmão, que é o guardião, e mais outras pessoas fomos visitar. Estava queimando tudo na época e já estava virando pau. Na mesma hora, à noite, já eram umas 6h30 da noite, eu disse, vamos mobilizar a população. Foi de casa em casa, avisei que no outro dia a gente ia para o rio, para lá, para fazer essa picada, molhar, para tentar combater esse incêndio. Demorou quanto tempo para conseguir controlar? Ele demorou mais de 4 dias para a gente conseguir controlar. 5 dias, mais ou menos. Entendeu? Mas o forte mesmo a gente controlou em 2, 3 dias. Mas ele continuava porque o verão estava forte, ia passando sempre. Acalmava, demorava, o vento levantava. Foi uma batalha bem grande, mas graças a Deus, satisfatória que a gente conseguiu conter esse fogo. Como o Ednelson contou, a essa altura os moradores sabiam que o pior ainda estava por vir. O ano anterior tinha sido o pior de todos, mas era só o começo. Enquanto a gente grava esse episódio, a Amazônia está em chamas. O Cerrado, a Caatinga, o Brasil todo está pegando fogo. Essa fumaça mudou a serventia dos rios voadores. Normalmente, os ventos que entram do Atlântico pela Amazônia se chocam com a barreira dos Andes. Então, esses rios voadores descem em direção ao Cerrado e à Mata Atlântica, o que regula o regime de chuvas em boa parte do Brasil. A estimativa é de que esses rios, que ficam 2.000 metros acima do nível do mar, transportem um volume de água equivalente ao do rio Amazonas. Mas os rios que deveriam carregar vida passaram a carregar morte. Uma morte que é física, das florestas convertidas em fumaça. Uma morte que é simbólica, de uma sociedade que escolheu atear fogo na própria existência. A água é um elemento inebriante da Amazônia. Aquele é o mundo das águas, vivido e transformado pelos povos das águas e das florestas. Ali é fácil ter uma sensação de infinitude das águas e de insignificância da vida humana. Falta imaginário para pensar que possa secar água na Amazônia. Seria o mesmo que São Paulo sem ar poluído, Rio de Janeiro sem mar sujo, que, aliás, é tema de um episódio dessa temporada também. Arthur Lira sem orçamento secreto, Coca-Cola sem esquema na Zona Franca de Manaus. E, no entanto, agora a gente tem imaginário da Amazônia como sertão. Imaginário de que um dia pode faltar água de vez num lugar desses. De quantas secas precisamos para deixar de exportar água. Em plena seca, o Ministério da Agricultura anunciou o Plano Safra para continuar apoiando as atividades que consomem água de montão, que queimam e derrubam as florestas, que secam as nascentes. Lula declarou sentir orgulho da JBS, que tem uma pilha de denúncias por comprar gado em áreas ilegais. Em 5 de setembro, enquanto eu estava aqui respirando fumaça, a bancada ruralista celebrava a abertura do mercado do Japão ao abacate brasileiro. Brasileiro naquelas, né? Produzido aqui. Essa fruta é conhecida por ser um problema ambiental. Uma reportagem da BBC, publicada esse ano, conta que cada quilo de abacate demanda 1.000 litros de água. 1.000 litros. Abre aspas. O maior produtor de abacate do mundo é o México, que vem enfrentando prolongados períodos de seca. Fecha aspas. Já são 236 mercados abertos para os produtos brasileiros apenas no governo Lula. Enquanto eu estava aqui e Vossa Excelência fazia essa fala tão relevante e significativa, não poderia deixar de pensar que, como senadora da República durante 16 anos, desde 1995, eu dizia que isso que está acontecendo ia acontecer. A Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, esteve em setembro numa audiência pública no Senado para discutir a seca histórica de 2024. Há uma dinâmica que mudou. Nós estamos vivendo sob o novo normal. E esse novo normal
cria uma situação que vai exigir do poder público cada vez mais capacidade de dar resposta para esses eventos que nós nem sabemos como eles irão se desdobrar daqui para frente. Eu posso dizer para os senhores que, segundo os pesquisadores, se continuar o mesmo fenômeno em relação ao Pantanal, o diagnóstico é de que poderemos perder o Pantanal até o final do século. Um Pantanal sem pântano. Num sistema político dominado por ruralistas, a Marina Silva oferece um pequeno alívio. Mas é só isso mesmo, um pequeno alívio. Porque se o mais ousado que a gente consegue propor é a criação de novos produtos de mercado para enfrentar o colapso climático, então tá difícil. Fica sempre parecendo que um pouquinho mais de capitalismo é a solução dos problemas criados pelo capitalismo. Que o colapso climático se resolve com umas mudancinhas de nada. No final de agosto, a ONU lançou um novo relatório sobre o aumento do nível do mar. E eu vou ler um trecho da declaração do secretário-geral das Nações Unidas, o português Antônio Guterres. Os níveis médios globais do mar estão subindo a taxas sem precedentes, considerando os últimos 3.000 anos. O oceano está transbordando. Em todo o mundo, a elevação do nível do mar tem um poder inigualável de causar estragos nas cidades litorâneas e devastar as economias costeiras. O motivo é claro: os gases de efeito estufa, gerado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, estão cozinhando o nosso planeta. Mas assim como a ONU parece impotente para frear o massacre em Gaza, também parece impotente para mudar os rumos da economia e da discussão sobre o colapso climático. A gente já volta. O Joio e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. Essa temporada tem o apoio da Fundação Heinrich Böll, a CT Promoção da Saúde, Oak Foundation, Fundação Ford, Instituto Ibirapitanga e Instituto Clima e Sociedade são apoiadores regulares dos nossos projetos. Oi, boa tarde, tudo bem? Desculpa não ter respondido antes que eu estava com o Bailique. Vamos voltar ali para o Amapá? O Amarildo Picanso é presidente da Amazon Bay, uma cooperativa que recentemente abriu uma unidade de beneficiamento do açaí no arquipélago do Bailique. A gente já vem fazendo um acompanhamento, né, de estudos, exatamente por essas questões, né, do avanço da salinização da água. Ela muda o gosto, né, do açaí. A grande questão hoje é que a salinização ela acontece do segundo semestre, que é o período da entre-safra, né? Pensa nessa situação. O Bailique é conhecido como um grande produtor de açaí, que está com um gosto alterado pelo sal. Um outro orgulho local é o camarão. Mas o camarão está contaminado por metais pesados. Um trabalho recente, coordenado pela Federal de Minas Gerais, encontrou uma concentração alta de cobre e manganês. Coletaram amostras em outros lugares da Amazônia, também contaminados. A principal fonte desse problema é a atividade mineradora. Um fenômeno natural que já atraiu gente do mundo inteiro para o norte do Brasil acabou. Não existe mais. O encontro de águas do rio Araguari com o Oceano Atlântico perdeu o encanto no Amapá. Pois é, a pororoca acabou. O último registro que se tem é de 2013. De lá para cá, esse fenômeno não foi mais registrado. Nós percorremos o rio Araguari por mais de 6 horas para mostrar como a pororoca acabou. O Instituto Chico Mendes diz que a atividade pecuária, principalmente a criação de búfalos, criou valas e canais que drenaram o curso d'água. A Federação de Pecuária do Amapá alega que outros fatores devem ser considerados para explicar o fim da pororoca. Por causa da pecuária, e por que nós não incluímos também aí a questão, por exemplo, das hidrelétricas? Se os pecuaristas quiserem dividir a conta do fim da pororoca com as hidrelétricas, a gente só pode ser a favor. Até porque incluir corporação no rolo é com a gente mesmo, né? O Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá é uma das organizações que vem buscando entender as alterações na região do Bailique. A gente conversou com o Orleno Marques, que é pesquisador. Quando você trabalha com regiões muito dinâmicas, como é o caso do arquipélago do Bailique, que está localizado na foz do Rio Amazonas, uma das regiões mais dinâmicas do mundo, você realizar o monitoramento
durante um ano não é suficiente, porque de um ano para o outro, de décadas para outra, aquele fenômeno ele pode mudar completamente a sua intensidade, a sua frequência. Isso fez lembrar de algo que foi dito por outra pessoa que está tentando entender o fenômeno da intrusão salina. A Valdenira Ferreira integra o OMARA, que é o Observatório Popular do Mar. Ela lembrou que populações costeiras estão acostumadas a mudanças. O problema é quando essas mudanças são tão rápidas que não dão tempo para adaptação. A partir do momento que a gente começa a entender, como esses fenômenos estão afetando a região, eu posso começar a pensar em previsões. Óbvio, nós temos as previsões globais, mas aquela história, as previsões globais, elas têm que ser ajustadas nas escalas locais e regionais. E uma das coisas que a gente tem na Foz do Amazonas é exatamente a deficiência de informações contínuas no tempo. Ao mesmo tempo, não dá para esperar anos e anos até fechar um diagnóstico, porque os problemas na vida das pessoas são grandes. O que a gente espera também? O aumento dos processos de erosão, porque agora a erosão costeira vai estar cada vez mais perto, com uma maior intensidade à medida que o mar vai ganhando força, na frente desse arquipélago. O que a gente espera com o aumento do nível do mar? O aumento das inundações costeiras, porque a nossa inundação aqui, ela não é só pelo sinal do rio, ela é também pelo sinal da maré. Então, se eu tenho o aumento da influência do oceano, eu passo a ter o aumento da influência, teoricamente, o aumento da influência da maré, influenciando também nos níveis de inundação. A gente vai conversar agora com Aurélio Marques, que é morador do norte do Bailique. O norte, só para lembrar, é a região mais afetada pela intrusão salina. Na verdade, hoje, a gente fica na expectativa e a gente está mais observando o que a natureza tem para fazer para a gente tomar a iniciativa. Que a natureza ela é muito imprevisível. Você recebeu algum tipo de apoio, orientação para lidar com a seca e a salinização? Olha, nós, no caso eu, trabalhei na época do salgado aqui. A gente alugou o nosso barco e ia distribuir a água doce que vinha da CAESA. CAESA é a Companhia de Saneamento do Amapá. Inclusive, o que era que a gente distribuía, vamos dizer assim, para cada família aqui no Bailique? 100 litros de água, de 2 em 2 semanas. Agora eu pergunto assim, para que é que dá 100 litros de água? Só dava mesmo para fazer o café e escovar os dentes. Durante 2 semanas, praticamente. Pois é, a Organização Mundial da Saúde calcula que cada ser humano precisa de, no mínimo, 50 litros de água por dia. O que foi oferecido às famílias do Bailique é muito menos do que isso. Em algumas comunidades, na época da salinização, são comuns as queixas de doenças de pele e problemas digestivos. Olha, eles estão tentando, inclusive, nós fomos deixar em certas comunidades várias máquinas para transformar água salgada para doce, mas eu acho que nenhuma eles aprovaram, não sei o motivo. Mas eu, sinceramente, até hoje eu não sei dizer se tem alguma já funcionando. Para entender essa questão das máquinas, a gente foi conversar com a Rose Nogueira. Ela é ativista social e ambiental, lidera uma organização que vem tentando garantir a instalação de máquinas que removem o sal da água. As pessoas, primeiros sintomas quando entra o sal são as dores estomacais. Dores de barriga, como eles chamam. Esse é o primeiro sintoma. E nós já temos comunidade com criança com dor de barriga, com criança sentindo coceira na pele, porque nós já temos o sal na água. Então, esse sal ele vai até fevereiro. Quando começa a intensificar as chuvas, aí começa a melhorar a situação nas comunidades. A ideia do projeto surgiu com o sofrimento das comunidades, Ela conta que o primeiro sistema cogitado para lidar com a salinização era muito caro. Então o pessoal foi atrás de uma tecnologia israelense, que dá muito para pensar, Uma tecnologia de um deserto irrigado dentro de uma das maiores bacias de água doce do mundo. Cada máquina, com tudo instalado, custa em torno de R$380 mil, o que é quase nada para um governo estadual, O sistema osmose reverso é que nós tiramos o sal, E aí, quando foi em 2021... nós aprontamos o primeiro protótipo. Só que implantamos ele com 100% de eficácia em 2022. No final de 2022, a gente implantou no período que estava crucial no Bailique, o sal.
E foi uma bênção, porque pela primeira vez a gente tinha uma máquina que tirava 100% sal, porque ela tira no primeiro momento 99% do sal. Quando tu faz a refiltragem para colocar os minerais que você tira no sal, aí fica 100% potável a água. A Rose diz que atualmente 3 máquinas estão funcionando e ainda é pouco. E no período da salinização forte, um carote de água chega a R$18. E lá onde implantamos o projeto é 0,800. As pessoas podem buscar os valores, a quantitativo de água que for necessário, né? Sem pagar nenhum custo. E a gente está na torcida que possamos levar essa tecnologia para outras comunidades. E é difícil, porque você sabe que tecnologia social requer recurso, muitas vezes não financiada por governos e prefeituras. Enquanto a gente escreve esse roteiro, não param de chegar informações alarmantes sobre água. No começo de setembro, o fotógrafo Lalo de Almeida registra a seca histórica do Rio Madeira, em Rondônia. Ribeirinhos caminham sobre o chão esturricado, que até há pouco era o leito de um dos maiores rios do mundo. Uma areia de dar dó. Uma areia de fazer ver o que parecia impossível. Água salobra, terra rachada. A floresta vai virar semiárido? E o semiárido vai virar o quê, então? O rio vai virar mar ou vai virar fim? A água está em transe. A pesquisa desse episódio foi feita pela Rúdia Santos. O roteiro é do João Pérez. A Luísa Coelho faz a produção executiva do Prato Cheio. Eu sou Amanda Flora, editora de audiência do Joio. Quem cuida das redes sociais dessa temporada é a Letícia Bueno, com a colaboração da Brenda Vidal. A edição e criação de som são do Vitor Oliveira. O design é feito por João Ambrosio, Clara Borges e Denise Matsumoto. E esse episódio foi gravado no Estúdio Trampolim, em São Paulo.